Bom dia, bom dia, bom dia. Já tem gente jogando duro aí pela manhã. Vamos lá. Tentar fechar aquela aulinha que eu tentei fazer ontem. Cafezinho, né? Jogo duro. Vamos lá. Vocês estão acordados já? Vocês estão jogando duro desde manhã? É isso aí, né? Vamos ver se a internet ajuda, né? Alô, São Luís. Bom dia. É a teoria do cenário da bomba relógio, né? Ontem foi a teoria do cenário da bomba relógio. A gente jogou duro, né? A gente jogou duro. Alô? Sobe. Alique. Alique aí na área. Alique. Alique. Alô, você, Maurício? Maurício tá jogando duro, né? Bom dia, RJ. RJ. RJ confirmado, né? Dia 7 de maio. Dia 7 de maio. O pessoal que já mandou e-mail, eu peço uma paciência, né? Porque nós iremos responder os e-mails e nesse e-mail nós iremos também lá apresentar para vocês o procedimento, né, que deve ser feito para você realizar sua inscrição e já reservar a sua vaga. Legal? Tá? Pessoal do Rio, 7 de maio, eu troquei a data porque tem prova do MP no domingo, né, na lista do MP lá. O pessoal pediu para trocar e eu acabei trocando, beleza? Tantas informações. Junho, 9 de junho, 9 de junho. 9 de junho, bacana. 9 de junho é nossa aula, grande aulão aqui no DF, né? Ombreana aí com o professor Kleber Masson, né? O professor Kleber Masson é um referencial no direito penal, né? As obras do professor Kleber Masson são magníficas, não é isso? Indico muito o professor Kleber Masson, né? E o Ailton Zucchi tá aí, né? Na sua humildade, trabalhando, jogando muito duro. Isso aí é a marca dele, né? Jogando muito duro na humildade. A gente está aí trabalhando a Zucchi didática, beleza? Trabalhando a Zucchi didática e tentando fazer um direito penal mais simplificado, né? Mais simplificado e utilizando aquela metodologia, né? Buscando a origem, desenhando e no final aquele carrinho merecido no examinador, com todo respeito, né? A gente vem trabalhando diversos temas aí, inclusive eu tenho recebido e-mails e mensagens, assim, até de outros professores, né? Dizendo, de onde é que você tira essas teorias malucas aí? Falei, cara, é o seguinte, a gente tem que pesquisar, né? Porque o examinador, ele tá assim. Eu já descobri o que o examinador faz. Ele pesquisa, ele faz, né? Ele tá fazendo igual eu estou fazendo agora. Ele fica pesquisando, aí ele encontra alguma coisa e joga na prova e derruba todo mundo. Que ninguém conhece, né? Perguntou lá, as pessoas falam, cara, será que isso pede na prova? Olha, já perguntaram o que era dolo colorido, já perguntaram o que era culpabilidade às avessas, já perguntaram o que era direito penal subterrâneo, já perguntaram o que era síndrome de Potifar. Entenderam ou não? Então, se ele perguntar o que vem a ter se a teoria do cenário da bomba relógio em face da lei 13.260, ele vai ganhar um carrinho. Vai ganhar, merecido, né? Porque antes dele ir, eu já fui. Antes dele ir, eu já fui, né? Então, a gente já descobriu o que o examinador está fazendo, né? Ele faz isso, ele fica pesquisando. Então, antes dele pesquisar, eu já estou pesquisando na frente dele, né? Quando ele vier com a pergunta, eu vou fazer aquela carinha de me pegou, tá certo? Respirar, aí ele vai ter que esperar eu contar desde a história, da origem, desenhar, até eu entrar no carrinho. Ele vai ter que esperar, né? Ele perguntou, então ele vai saber da informação. Beleza? Isso aí, né? Isso. A gente essa semana vai pegar um pouco mais leve, né? Vou fazer uma aula sobre a lei 4898/65, beleza? Presentão aí também, vou tentar fazer no sábado uma revisão, uma revisãozinha, onde buscar essas teorias. Tá aí, né? Tá no mundo, tem que jogar duro. Ler direito comparado, enfim, pesquisar, né? Síndrome da mulher de Potifar tá no YouTube, né? Eu coloquei, eu tenho uma aula lá, Síndrome da mulher de Potifar no YouTube. Ah, não, lá no canal Alexandre Lino. Eu não tenho, pessoal, eu não tenho perfil no YouTube, não tenho tempo
entendeu? Aí esse meu amigo Alexandre Lino, ele falou, pô, eu posso jogar tuas sedição não, sedição, crime de sedição, crime de hermenêutica, muita coisa, né? O Felipe gosta, o Felipe Monteiro, eles gostam, o Gabriel também gosta, estão jogando duro aí, eles ficam só olhando assim, né? Essa eu não sei, ele vai lá buscar. Sedição, bacana. Perceba bem então, aproveitar que a internet, o que eu estou fazendo agora? Vou chegar mais cedo. Vou ver a síndrome da mulher de Potifar, você não sabe? Você ainda não sabe que é a síndrome da mulher de Potifar? Você não sabe que é a síndrome de Estocolmo? Você não sabe que é a síndrome de Londres? Ah, fala sério. Não? E você é adelante novinha então, né? Começou a seguir a gente agora, né? E tem um pessoal antigo aí que eles têm um tal de Zuckerberg aí. Eles jogam duro. Também não sabe, ô Thiago? Vocês são adelantes recentes. Ah, tá. Então tá entrando agora. O jogo é um pouco duro, né? Síndrome de Estocolmo. São diversas síndromes, né? Síndrome da mulher de Potifar. A mulher Potifar, né? A mulher Potifar. Síndrome da mulher Potifar. Direito penal subterrâneo, crime de hermenêutica, crime de sedição. Mais o que, pessoal? Tem tanta coisa aí que eu falo. Nem eu lembro mais. Tu é maluco já. Não é isso? Então, perceba bem. Bem-vindo à turma adelante. Na política criminal verde. Política criminal verde, né? Jogou duro. Síndrome de Dom Casmurro. Juiz sem rosto também. Síndrome de Alice. Rapaz, síndrome de Alice. É muita coisa. São cifras, né? Cifras penais. Já falei. Síndrome de Londres, já falei. Juiz sem face, juiz sem rosto, já falei. Crime de colarinho azul. Dolo colorido, falei um pouco, mas ainda não desenhei. Vou desenhar um dolo colorido, né? Dolo colorido, dolo valorado, desvalorado. Culpabilidade vazia. Citei, ainda não desenhei, mas dei uma citada lá na culpabilidade vazia. Crime de peita, olha, peita. Né? Crime de peita, falei, crime de peita. Peita joguei duro, né? Ninguém nunca falou não, eu fiquei sabendo. É isso aí, né, rapaz? Crime de peita, né? Bacana. Vamos lá então. Instauração de inquérito policial em localidade diversa da consumação do fato. Perceba bem que o CPP, ele não estabeleceu uma regra para a instauração do inquérito policial, ou seja, uma regra similar à regra que prevista lá no artigo 70, que fala em relação à competência. Perceba que delegado de polícia, né, veja que ele não tem competência, né? Delegado de polícia tem atribuição, como o Ministério Público também tem atribuição. Quem tem competência é o juiz de direito, porque a competência pressupõe a jurisdição. Perceba que a competência, né, é limitação da jurisdição, não é isso? Poder jurisdicional, né? O juiz é investido daquele poder jurisdicional, não é isso? Poder de julgar, né? Isso que a gente fala, né? Aí é cláusula jurisdicional, né? Reserva jurisdicional, ou seja, somente o juiz pode decidir aquele caso, aquele conflito, né? Por exemplo, conceder uma medida cautelar, perceba bem, está submetida aí à cláusula de reserva jurisdicional. Beleza? Jurisdicional. Bacana, então. Perceba que o artigo 70 do CPP, ele estabelece, né, a competência dos crimes chamados crimes plurilocais, ou seja, os crimes domésticos, ou seja, aqueles crimes que são praticados no interior do território nacional. Então, o artigo 70 ele estabelece, né, regras, critérios de competência. Perceba que o artigo 70, né, ele adota, melhor dizendo, né, ele adota a teoria do resultado, ou também chamada do evento. Olha só o que diz o artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
tá? É o que a gente diz aqui no 70, tá? Eu já falei isso, né? Ele adota aqui a teoria do resultado. Perceba que o juiz competente para processar e julgar o fato, né? Aquele juiz aonde ocorreu, né? É o juiz, né? Que tem jurisdição, aonde ocorreu o fato, a consumação do fato, ou foram praticados os atos de execução. Beleza, então? Beleza? Você vai verificar que a competência territorial, ela é uma competência relativa, né? Competência relativa. Veja que se não for alegar em momento oportuno, veja que não há que se falar em nulidade do processo posteriormente. Beleza? Né? Ratione loci, é isso? Do local. Bacana? Legal? Bacana. O que eu quero chamar sua atenção aqui? Isso, ratione loci, né? Ratione loci. Bacana. Competência territorial relativa. O que eu quero chamar sua atenção? Eu vou chamar sua atenção porque, professor, então quer dizer que o processo, né? Veja que o artigo 70 determina, né, que o juiz competente para julgar é o juiz aonde ocorreu o fato, a consumação do fato, ou aonde foram praticados os atos de execução numa situação de tentativa. Exatamente. Professor, tá, você fala de processo. Inquérito policial é diferente de processo. Sim, o inquérito policial, professor, tem uma natureza jurídica de procedimento administrativo inquisitorial. Certo. Será que tem uma regra similar a essa no Código de Processo Penal, determinando qual seria aí a delegacia que deveria instaurar um inquérito de um fato? Será que tem uma regra similar? Perceba bem, o Código de Processo Penal, ele não trouxe em seu bojo uma regra similar ao artigo 70. Por simetria, perceba bem que a delegacia, né, que tem atribuição para apurar o fato, né, por simetria, vai ser aquela delegacia, né, que tem atribuição na área aonde ocorreu a consumação do fato. Beleza? Né? A gente chama aí de circunscrição, né? A gente chama, no caso de determinar, quando se fala em delegacia, a gente tem esse hábito, né, de chamar de circunscrição. Legal? Circunscrição. Delegacia é circunscrição e tal. Circunscrição, né? Aquela área em que a delegacia ela tem a atribuição para atuar. Perceba bem então. Legal. Então, vou lançar a mão da simetria em relação ao artigo 70. Legal? Você tem que ficar esperto quando eu falo do artigo 70, porque o artigo 70 estabelece, né, a competência territorial nos crimes chamados crimes plurilocais, não é isso? Por que eu falo isso? Porque você tem também lá o artigo 6º. O artigo 6º, né, veja bem, que ele se refere aos crimes, né, crimes que a gente chama aí de crimes à distância, não é isso? Crime à distância. O que vem a ser isso? Né? Veja que lá é adotada a teoria da ubiquidade. Se o ato foi praticado, os atos executórios foram praticados no Brasil, né, e a morte ocorreu na Argentina, perceba bem que a justiça brasileira é competente para processar e julgar pelo delito, né, de homicídio e não pelo delito de tentativa, porque você não pode raciocinar, os atos executórios foram praticados no Brasil, então vai ser tentativa, não. Ocorreu a morte na Argentina? Ocorreu. Ele vai responder por homicídio perante a justiça brasileira. Dá uma olhadinha lá, vamos lá no artigo 6º, né? Artigo 6º, você está aí jogando duro, então joga logo duro com tudo, né? Artigo 6º. Artigo 6º da lei, ele fala o seguinte, vamos lá, artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Beleza? É o artigo que materializa aqui, né, lugar do crime. Bacana?
Bacana? Lugar do crime. Veja que aqui foi adotada a teoria da ubiquidade. E o interessante, né? Ubiquidade. O interessante é que você tem que ficar muito esperto, porque o examinador gosta de armar uma pegadinha com você. Aí você tem que colocar o luta na sua cabeça. Luta, lugar do crime, né? Ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Luta. Bacana? Isso, mista ou eclética também chamada, né? Teoria mista ou eclética, né? Legal? Tá? Lugar do crime, né? Ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Bacana? Legal? Luta. Bacana. Esse artigo 6º também, eu falei, né, que ele se aplica aí aos chamados crime à distância, não é isso? Perceba bem que o crime à distância também tem um outro nome, né? Crime de espaço máximo. Crime de espaço máximo. Crime de espaço máximo e crime à distância é a mesma coisa. Bacana? Legal? Então, se foi praticados atos executórios na Argentina, o cara atirou na Argentina e o cara veio baleado e morreu aqui no Brasil, perceba bem, vai se aplicar a lei brasileira, né? Vai se aplicar a lei brasileira. E o cara vai responder por homicídio, né? Veja, professor, mas e aí, como é que vai ser se ele está na Argentina? É claro, né? Você vai ter que esperar o malandro entrar no território nacional, beleza? Né? Você tem a questão da aplicabilidade da lei, né? Aquelas condicionantes lá. É isso aí. Crime de espaço máximo é igual crime à distância, jogo duro. Bacana, é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo, então. Beleza. Eu volto agora, porque eu estou falando aqui da instauração de inquérito policial em localidade diversa da consumação do fato. Eu volto para jogar duro com você. Porque perceba bem que o inquérito policial sempre vai ser instaurado, né? O inquérito policial vai ser instaurado, né, em relação àquele fato que ocorreu na circunscrição. Essa circunscrição vinculada a uma delegacia. Pois bem, vou te dar um exemplo. O Tício mora em Braslândia, uma cidade aqui perto, não é isso? O Tício mora em Braslândia, então ele foi vítima de roubo em Braslândia, beleza? E instauraram um inquérito policial na cidade de Taguatinga, aqui em Brasília. Será que há que se falar em nulidade? Perceba bem que não há que se falar em nulidade. Essa instauração de inquérito policial em localidade diversa é mera irregularidade. Bacana? Instauração do inquérito policial em localidade diversa é mera irregularidade. Legal? Não há que se falar em nulidade do inquérito, em anulação do inquérito policial. Não há que se falar nisso. Legal? É mera irregularidade. Beleza? Tranquilo. Você ficar esperto também no que se refere quando a gente fala aí, claro que eu não estou dando aula aqui de competência, eu estou querendo falar do inquérito, eu tenho que falar um pouco de competência. Fica esperto, né, no que se refere essas regras de competência, algumas exceções especiais. Por exemplo, você vai verificar que no que se refere, calma, a gente vai falar, né? A gente vai falar. No que se refere ao homicídio, por exemplo, no que se refere ao homicídio, perceba bem, no que se refere ao homicídio, a jurisprudência entende que compete ao juiz, né, processar e julgar aquele homicídio, o juiz aonde, né, que tem a jurisdição no local em que ocorreram os atos executórios, beleza? Jurisprudência no entendimento que em relação aos crimes dolosos e não só dolosos, né? Veja que o STF e o STJ entende também aos culposos, beleza? Então, nos crimes dolosos e culposos, legal? E isso aplica-se a teoria da atividade. Então, será competente o juiz, né, que tenha jurisdição no local onde ocorreu os atos executórios. Então, perceba bem, o Tício foi alvejado em Braslândia, né, e aí socorrido ao Hospital de Base de Brasília, né, Braslândia e Brasília são cidades diferentes aqui no Distrito Federal. Perceba bem que a competência para processar e julgar será lá do juiz de Braslândia. Por quê? Porque lá foram realizados os atos
executórios. E por que isso? Porque, perceba bem, quando você tem um crime, né, em determinado local, geralmente um homicídio, né, olha aí, você tem, né, corpo sem vida no local, ou às vezes você tem vestígio de sangue, você tem testemunhas naquele local. Perceba bem então, e inclusive é uma resposta do Estado à sociedade que mora naquele local, né? Ficar sabendo, ó, tá vendo aquele homicídio que fulano atirou, vai ser julgado e tal, né? Caramba, aqui no júri aqui da cidade, ó, o Estado respondendo, dando uma resposta. Perceba bem, então, que é para a facilidade da instrução processual, não é isso? Para a facilidade da instrução processual, porque ali estão as testemunhas que presenciaram. Veja que, por questão de política criminal, né? Veja, jurisprudência entendendo, inclusive, também, que o local adequado seria aquele local onde foram praticados os atos executórios. Bacana? Legal? Bacana, então. Então, em relação ao homicídio, muito interessante a gente falar da teoria que é adotada, tanto o homicídio doloso como do homicídio culposo. Homicídio doloso em relação também ao homicídio culposo. Legal? Bacana. Depois a gente vai falar um pouco, né, em relação aos crimes em trânsito. Crimes em trânsito, perceba bem, são aqueles crimes que a etapa, né, da ação delituosa, ela passa por diversos países, beleza? Depois a gente vai falar dos crimes em trânsito. Veja que os crimes em trânsito é diferente de crime de trânsito. Legal, Felipe? Tranquilo? Crimes em trânsito. Etapas da ação criminosa, ela ultrapassa, né, diversos territórios, né, diversos países aí, beleza? Crime em trânsito. Bacana. Eu vou sair um pouco aqui, que eu acabei falando um pouco do homicídio, mas eu quero voltar, porque eu tenho que falar da questão do homicídio. Você já guarda aí no seu Zuquiderno, né? Então, homicídios dolosos ou culposos, STJ e STF nesse sentido, perceba bem que é competente o juiz aonde foram praticados o quê? Os atos executórios. E aí, por simetria, será a delegacia que tem atribuição para instaurar inquérito é aquela delegacia onde se praticaram os atos executórios. Beleza? Porque você vai usar simetria, né? Simetria. Se é o juiz que é competente, se o juiz competente é aquele onde se deu os atos executórios no homicídio doloso, né, o culposo, né, aí contra a vida, perceba que nessa situação o Ministério Público que tem a atribuição é aquele Ministério Público também, né, que tem aquela atribuição no local onde ocorreram os atos executórios. E também será a delegacia, né, do local onde ocorreu os atos executórios. Você tem que manter uma simetria. Beleza? Tranquilo. Tá. Deixa o homicídio aqui, paradinho, né? Você já anotou aí homicídio doloso ou culposo, né? Perceba bem. A competência para processar e julgar é do juiz aonde ocorreu os atos executórios. Legal? Bacana? O interessante é sempre o inquérito, né? Manter, a gente utilizar essa simetria. Não é isso? Delegacia, juiz com atribuição é o juiz da área, porque o juiz da área, o juiz com atribuição. O Ministério Público com atribuição é o juiz da área, né? Caramba! O Ministério Público com atribuição para propor ação penal é o MP que tenha atribuição na área, não é isso? E o juiz competente para processar e julgar é aquele juiz que tem jurisdição no local do fato, né, onde ocorreu os atos executórios. Então, o interessante é manter essa simetria. Perceba bem que as regras de competência são estabelecidas, né, voltadas a quem? Ao juiz que tem jurisdição. Bacana? Legal, então. Eu falei que o CPP ele não tem uma regra similar no que se refere à instauração de inquérito policial. Bem, mas o CPP, tá, traz lá no artigo 290 uma regra no que se refere à instauração de um inquérito, né, aí dizendo, mediante auto de prisão em flagrante.
Perceba bem que quando for, né, faz referência ao auto de prisão em flagrante, o artigo 290, ele diz o seguinte, ó, vamos lá. Se o réu perseguido passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando imediatamente à autoridade local que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de prisão em flagrante, providenciará para a remoção do preso. Quando for prisão em flagrante, bacana, veja que terá atribuição àquela autoridade policial, né, que tem atuação aonde o fugitivo foi capturado. Então, se ele praticou um roubo em Braslândia, ele correu, né, está em fuga, né, ao impróprio aí, foi capturado aqui na cidade de Taguatinga. Perceba bem que a autoridade com atribuição para presidir o auto de prisão em flagrante será o delegado, né, que tem aí uma atribuição nessa delegacia da área de Taguatinga. Entenderam ou não? Veja que aí o CPP ele já remete aqui ao artigo 290 quando se tratar de auto de prisão em flagrante. O que eu vou chamar a sua atenção? Professor, se vamos supor, professor, então perceba bem, o cara praticou um crime em Braslândia, beleza, fugiu para a cidade de Taguatinga, legal, os policiais prenderam em Taguatinga, legal, não apresentaram ao delegado de Taguatinga, levaram de volta lá para a cidade de Braslândia, aí o delegado lá lavrou flagrante. Esse flagrante é ilegal? Não é ilegal, não é ilegal. Perceba que vai seguir a mesma concepção, né, da instauração do inquérito mediante portaria, né? Veja que não há que se falar em ilegalidade, você tem aí uma mera irregularidade. Então, perceba bem, é mera irregularidade. Se o auto de prisão em flagrante foi lavrado em um outro local, né, diferente do local da captura, contrariando o que prescreve o artigo 290, não há que se falar em ilegalidade da prisão. Bacana? Você tem uma mera irregularidade. Legal, então? Então, veja que o 290 ele pode ser relativizado, né? Pode ser relativizado. Veja que essa regra aqui não é absoluta, né? Então, se há aí a prisão num local diverso da captura, muito embora o 290 diga que deve ser o delegado onde ocorreu a captura, perceba bem que eu tenho uma mera irregularidade. Não há que se falar em nulidade, né, do procedimento, anulação do procedimento. Legal? Bacana? Tranquilo? Pois bem, você tem, né, o que pode trazer, não entendi bem o que ele falou. Acho que ele quer falar o que pode ser considerado um flagrante ilegal, não é isso? Flagrante ilegal é, por exemplo, quando você prende alguém fora de uma situação flagrancial. É um flagrante ilegal, né? O Tício está andando na rua, aí você faz um juízo de periculosidade dele, né? E não, o Tício é perigoso. Aí você conduz para a delegacia e prende, sem ele se encontrar numa situação flagrancial. E eis que o flagrante aí é um flagrante ilegal, né? Demanda uma atuação do juiz no sentido de relaxar a prisão em flagrante. Beleza? Tranquilo? Legal. Voltando, né? Voltando então, ainda no que se refere às regras de competência, agora eu estou falando de competência, perceba que eu ainda tenho que falar para vocês o seguinte, fica ligado, tá? Em relação aos atos infracionais também aplica-se a teoria da atividade. Perceba que em relação aos atos infracionais, será aquela autoridade judicial onde foram praticados atos executórios, no que se refere também à Lei 9.099, né? Nos crimes de menor potencial ofensivo, também é aplicada aí a teoria da atividade, legal? Então, ó, Lei 9.099, teoria da atividade, atos infracionais, teoria da atividade, homicídio doloso ou culposo, teoria da atividade, legal? Os atos, ou seja, onde foram praticados atos executórios, 9.099 eu já falei, né? Bacana. Se discute muito hoje, eu ia falar o professor, se discute muito hoje na questão do latrocínio. E aí, e o latrocínio? Né? Perceba que a doutrina aponta, né,
que quando você tem um crime, e aí o crime qualificado pelo resultado, perceba que a competência para processar e julgar é do local onde ocorreu o resultado agravador, né? Então, se você raciocinar nesse sentido, se ocorreu um latrocínio na cidade de Braslândia, os atos executórios foram praticados lá e a vítima foi levada aqui para Brasília, hospital de base, será que a competência vai ser do juiz, né, da área onde ocorreu a consumação, onde ocorreu o resultado morte? É isso? Ali no hospital de base, será o juiz de Brasília ou será o juiz de Braslândia? Né? Bacana? Veja que o crime do latrocínio é um crime contra o patrimônio, né? Competência para processar e julgar é do juiz singular. Então, você tem essa discussão hoje. Veja que a jurisprudência sinaliza, seguindo a mesma concepção do que se refere ao homicídio, né, culposo ou doloso, a jurisprudência ela vem entendendo que quando for latrocínio, aplica-se aí a teoria da atividade. Teoria da atividade porque, pelo amor de Deus, aonde a vítima foi abordada? Em Braslândia. Aonde ocorreu, né, os disparos de arma de fogo? Em Braslândia. Aonde foi realizado o exame de local de crime? Em Braslândia. Né? Testemunha em Braslândia. Então, o melhor local para se apurar esse latrocínio, não é isso? É a cidade, né, de Braslândia. Beleza? Tranquilo? Legal? Então, no que se refere a latrocínio, veja que você tem na doutrina, você tem quem defende que o latrocínio deveria ser julgado, né, aonde ocorreu a consumação. Por quê? Porque os crimes qualificados pelo resultado, a competência, né, aí para processar e julgar é do juiz onde ocorreu o resultado agravador. Não é isso? Mas quando for latrocínio, aí você raciocina. Você raciocina com a mesma concepção que a jurisprudência deu ao homicídio. Por que é o latrocínio, na verdade? Né? Você tem, é um crime contra o patrimônio? Sim, que a finalidade é o patrimônio. E você tem um resultado morte para facilitar a obtenção desse patrimônio. E você tem a morte. Não é isso? Tanto é que, muito embora seja um crime contra o patrimônio, você vai perceber que no latrocínio a ênfase, né? A maior preocupação é a vida. E aí você tem a súmula 610, não é isso? Mesmo que a coisa não seja subtraída, se ocorreu a morte da vítima, você tem latrocínio consumado. Então a preocupação é a vida, não é isso? Então perceba bem, né, o patrimônio é uma coisa que, né, o que vale mais é a vida. A maior preocupação é a vida. Então perceba bem que o interessante é que no latrocínio, o juiz para processar e julgar, o juiz singular, é isso? Veja que não é tribunal do júri, seja o juiz aonde ocorreram os atos executórios, né? Inclusive o professor Nestor, ele faz alusão a um julgado meio que antigo também, de 2007, mas ele faz alusão a um julgado do STJ nesse sentido. Beleza? Tranquilo? Legal, então. Então, a jurisprudência, né, há essa tendência, né, de relativizar aí, entendendo que quando for o latrocínio, a competência para processar e julgar será do juiz aonde ocorreram os atos executórios, ou seja, a teoria da atividade. Legal, então? Bacana? Então, pessoal, no que se refere ao inquérito policial, bacana? No que se refere ao inquérito policial, a gente vai fechando aqui, né? Uma dica rápida aí pela manhã. Eu queria ter falado disso ontem, né? Se ligando sempre que você não tem uma regra de determinação aqui. O inquérito tem que ser instaurado num local onde ocorreu a consumação do delito. Não tem, aqui no CPP não tem. Aí você vai utilizar o quê? Simetria lá do artigo 70. Aí você tem que falar, o artigo 70, né, examinador ele trabalha aí com a competência territorial, não é isso? Competência territorial, né? E aí... aí você, comentando, né, trabalha com competência territorial por simetria, o inquérito deve ser instaurado onde ocorreu a consumação do fato.
Por quê? Porque o Ministério Público com atribuição é aquele Ministério Público onde ocorreu a consumação do fato. E o juiz com a competência é aquele juiz onde ocorreu a consumação do fato. Porque o artigo 70, examinador, adota a teoria do resultado, a teoria do evento. Examinador, o artigo 6º também, ele fala do lugar do crime, mas veja que o artigo 6º, a inteligência dele é para alcançar os crimes à distância. Isso, e lá a teoria da ubiquidade. Legal? Teoria da ubiquidade. Ou seja, se os atos executórios foram praticados aqui no Brasil e o cara morreu na Argentina, eis que vai responder por homicídio, não por tentativa. Mas foram os atos executórios, não interessa, né? No local onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. O local onde ocorreu, o cara morreu no Brasil, beleza. Justiça brasileira vai julgar. O cara morreu na Argentina, mas aonde era a intenção, né? Aonde ele deveria morrer? Que eu atirei aqui no Brasil, ele era para morrer aqui. Ele acabou passando a fronteira e morreu lá, né? Aonde ocorreu ou deveria ocorrer? Deveria ocorrer aonde? Aqui no Brasil. Só que ele foi cambaleando e tal, caiu lá na Argentina. Mas a intenção era, né? Deveria morrer aqui, que os atos executórios foram praticados aqui. Beleza? Então ele vai responder por homicídio, não por tentativa, tá? Homicídio pela lei brasileira, né? Onde ocorreu, deveria ocorrer. Eu atirei aqui, é para morrer aqui. O cara acabou morrendo lá. Eu tenho culpa? Você vai responder, né? Por homicídio. Muito embora o cara tenha morrido lá na Argentina, beleza? Veja que essa regra do artigo 6º, você falando para o examinador, já está batendo papo, que ele já está batendo palma para você já. Aí você fala, aplicados, a regra do artigo 6º é aplicado, né, ao denominado crime à distância, não é isso? Também chamado, né, crime de espaço máximo, não é isso? Crime de espaço máximo. Bacana então, tranquilo, legal? Bacana, faz essa anotação aí no seu material, beleza? A gente vai fechando aqui, né? A gente vai fechando aqui, anotou aí? Sempre lembrando que a instauração de inquérito policial em localidade diversa não há que se falar em nulidade do inquérito, nem se fala nisso, é anulação do procedimento, mera irregularidade, falando sempre que há uma regra. Esse é meu horário, monstro. E é teu horário. Vou ser delegado, né? @você delegado, @você delegado. É a microaula, né? O pessoal vão correr lá para a aula do Vou ser delegado, né? Vou ser delegado, joga duro da turma do prof. Parabenizar aqui o Vou ser delegado. Vou ser delegado 10 anos aí de carreira de delegado de polícia, né? Ele tem um projeto lá, metas do Vou ser delegado. Metas do Vou ser delegado. Você entra lá, você faz lá, pede, ele manda o material, você sai de lá tinindo, você é delegado. Ele joga duro. É o monstro da live. Aí, ó, vocêdelegado.meta@gmail.com. Programa de meta, né? Você que quer ter um acompanhamento de estudos, o Você Delegado, ele trabalha com isso, beleza? Prof. Lúcio Valente, parceiro aqui do Prof. Elton Zuc, da minha turma, parceiro. Ele sai inventando esse nome doido dele aí. Mas beleza. Pessoal, então, bacana, então, tranquilo? Então a gente fecha aqui, né? Legal? A gente fecha aqui. Tá zoando, né? A gente... Quem é do grupo lá, né? Perceberam a foto que eu postei dele lá, 10 anos atrás, né? É isso aí. Pessoal, então a gente fecha aqui. Legal? Parabéns aí pra Leiloca. O aniversário dela é hoje. Parabéns, que Deus ilumine sua vida aí. Futura delegada de polícia do estado do Rio de Janeiro. Aí, jogando duro. Legal, bacana. Parabéns, Leiloca. Bacana. Parabéns, Leiloca. A gente tem até um grupo aqui nosso, né? Do Adelante. A gente conhece todo mundo. Ontem a gente jogou muito duro. Quem é que gostou da aula de ontem, né? A gente falando aí sobre a teoria da bomba relógio, do cenário da bomba relógio. Aqui vai cair essa na prova? Com a nova lei de terrorismo? Vocês acham que vai cair? Né? Só jogamos duro ontem, né? As outras aulas a gente pegou leve. Demais, né? Porra, essa daí é uma questão linda pra cair, cara. Linda, né?
Vai cair nada. Vai cair nada? É, vai cair? É meu. Ah, minha mãe tá viajando, né? Não deve ser não deve acompanhar nossas lives, né? Tá viajando aí. Bacana. Deve ter uma coisa importante para fazer, né? É isso aí. Não, tá viajando, tá viajando. Às vezes tá lá, ia lá e vai na pia lá, a louça, a cozinha tá cheia de louça, né? Importante, né? Perdendo tempo, lavar uma louça. Bacana então? Legal. Pessoal, saindo, depois eu bloqueio. É, saindo, beleza? Valeu. Saindo. Beleza, então faça essa anotação aí. Dia 9 DF, dia 9 no DF. Ah, dia 9 no DF. 9 de junho no DF, né? 9 de junho no DF. Ailton Zucchi. Não, vamos botar na regra. Kleber Masson. Ailton Zucchi, né? Professora Carolina Brasil. Beleza? Aqui no DF. Vai ser uma aula muito top, quinta-feira à noite, né? Kleber Masson, professor Kleber Masson, diversas obras jurídicas, não é isso? Olha aí, Direito Penal Esquematizado. Tem um livro agora ótimo de organização criminosa, né? E aí vem, né, a gente trabalhando na humildade, o joga duro, o Ailton Zucchi jogando duro, né? Eu vou jogar duro lá, eu não vou brincar, né? O pessoal que sabe, lá em Goiânia eu fiz isso com inquérito policial e agora vou falar de prisões cautelares, eu vou jogar muito duro, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, né? E eu vou lá para arrebentar, né? Dentro da humildade, mas a gente já eu já comecei a fazer um estudo aprofundado, que eu não vou para brincar. Bacana? A gente vai pegar pesado lá, questão de prisão em flagrante, vai ser muito legal. Bacana? Tranquilo? Legal. Rio de Janeiro, dia 7 de maio. Dia 7 de maio eu troquei a data para quebrar o galho do galera do Rio, né? Hotel Glória, a gente está vendo ainda. Segura. Não, você é mestre dos mestres, o Lúcio Valente quer ir no free, né? Mas tá beleza, aí vai entrar lá que ele chega lá da carteirada. Dia 7 de maio, no Rio de Janeiro. 7 de maio, no Rio de Janeiro. A gente está fechando o local, tá? Porque o que acontece? Eu tinha reservado um local lá, mas eu tenho. O número de e-mail aumentou. Então, para comportar todos os alunos, eu vou ter que trocar o local. E isso é a minha grande dificuldade hoje. Estou trocando o local. A gente trabalhou aí com uma demanda de 100 alunos, mas a gente já verificou que não tem como ser o local onde a gente tinha desenhado anteriormente. A gente vai ter que trocar o local, porque tem mais de 100 e-mails. Hoje eu estava contando, tem mais de 250 e-mails. Então, eu queria fazer uma aula assim, para 100 alunos no máximo, mas não vai dar, né? Acho que vai dar uns 200 alunos ali. Também não dá para fazer para multidão, pessoal, senão a gente vai 5 horas, né? E, bem, só eu dando aula fica um pouco maçante, né? Mas beleza. A gente vai trabalhar nesse sentido aí, né? Acho que eu vou fazer no máximo aí para 200, 250 e não vou estender os locais lá. Beleza? Então, pessoal, vamos lá ler um pouquinho o que vocês estão escrevendo. Vamos lá, show, Felipe. Felipe voando super alto. Garotinho bom esse aí, rapaz. Pode ser no Rio Centro. Rio Centro. Mas é caro, vocês não têm noção. Porque o que eu estou fazendo? Estou procurando um local legal, dentro do razoável, para que a gente possa pagar, para que todos os alunos possam comparecer. Aqui em Brasília, eu consigo um local top, aqui a gente faz um aulão, que é um aulão exercício de 5 horas, R$ 50, né? Então, o aulão, perceba que o aluno começa a resolver exercícios, 5 horas de exercícios e dicas e... Bem, se tem alunos meu de Brasília aí, alunos de Brasília, Cópia Café, diz aí como é o nosso trabalho lá, né? Eu não tenho que falar, é o aluno que fala. Eu não sei se tem algum aluno aí em Brasília, de Brasília, né? Aqui de Brasília, e a gente faz nosso trabalho aqui, e, enfim, são 5 horas de aula, e aqui a gente consegue
ter um preço legal, né? Para pagar o local. E aqui a gente trabalha o valor de R$ 50. E eu quero fazer esse aulão no Rio um preço bem abaixo de 80. Tô tentando fazer. Ah, aí, ó, a Raquel. Seu trabalho é maravilhoso. A Raquel sempre presente nos aulões aqui em Brasília. A gente vai tentar ver se reduz esse valor, tá? Abaixo dos 80. A gente vai ver se faz isso, né? Porque você tem aquela questão de passagem aérea, hospedagem, enfim. É um gasto muito grande, né? A gente vai ver o que a gente pode fazer. Mas são 5 horas de aula. Quem for, assim, pessoal, é uma outra parada. É uma outra parada. Assim, não estou falando porque é assim a aula que eu vou dar, não é isso. É uma outra parada. E eu falo isso porque o pessoal de Brasília sabe disso, né? A gente aqui faz um trabalho forte, um trabalho muito forte. Meus alunos, Raquel tá aí. Veja que eu não estou aqui jogando conversa fora. Preciso disso. Mas a gente faz um trabalho muito forte. Para ter ideia, quando acaba a aula aqui em Brasília, a galera tem que ficar um pouco na sala, respirar um pouco, até voltar à realidade. Porque diversas informações, toda hora, o aluno anotando e tal, beleza? A aula passou para o dia 7 de maio, porque tem a prova do MP dia 1º de maio. Aí, olha lá, ó o Luke aí, ó. Luke, fala aí, irmãozinho. Irmãozinho sempre na minha aula aqui de Brasília. Não, fala aí pra galera, porque é bom o aluno, né? O aluno que frequenta minhas aulas aqui em Brasília. Vocês ficam escondendo o jogo aí, não. Fala pra galera aí, que não é daqui, né? Como é o nosso jogo lá, aqui no Cópia Café. A gente joga muito duro, né? Perceba que a gente joga muito duro. Não é pra garoto, né? Volta Redonda tem o maior cinema do mundo, vai lotar. Volta Redonda, Cidade do Aço. Volta Redonda, Cidade do Aço. Bacana, então, pessoal. Eu vou embora, tá? Então, vamos lá. Voltando. Dia 7 de maio, Rio de Janeiro. Dia 9 de junho, Brasília, com o professor Kleber Masson e a professora Carolina Brasil. E o aulão Premonição Pernambuco. Aulão Premonição Pernambuco, perceba, é um dia antes da prova de Delta Pernambuco. Professor, quando vai ser a prova de Pernambuco? Pessoal, eu já estou desesperado com isso, né? Que a gente programou esse aulão, mais de 100 inscritos já, e perceba que esse edital ainda não saiu. Eu estou esperando esse edital agora para o início desse mês. Bacana? Esse edital vai sair agora no início do mês. Se não sair esse edital, vai sair Pará. Pará vai colocar o Pernambuco no bolso. Tá? E é claro que a gente vai fazer um aulão premonição no Pará também. Eu vou jogar duro, vou levar um grupo de professores lá. E aí o que acontece? Se esse edital do Pernambuco não sair, o pessoal que já fez inscrição para Pernambuco e for fazer o Pará, vai poder utilizar, né, esse passaporte para fazer o aulão do Pará. Beleza? Tá? Você vai sair da aula de Pernambuco e vai fazer Pará, e depois você vai se inscrever de novo no aulão de Pernambuco. Legal? Tá? Então nós iremos fazer sim um aulão premonição no Pará. Beleza? Tranquilo? Então fica nesse sentido aí. Mas se sair Pernambuco, a gente vai fazer esse aulão lá em Pernambuco. Beleza? No Pará a gente vai fazer também e vai dar opção. Então, um aluno que já fez Pernambuco, inscrição no Pernambuco, professor, aulão de Pernambuco, prova de Pernambuco não saiu, o Pará já está aí. Posso trocar? Você vai poder trocar. Você vai poder fazer o Pará, seu passaporte vai servir para o Pará. Mas, claro, né? Se você for fazer o Pará, aí consegue concurso de Pernambuco, tu não vai querer falar que... Não, é um passaporte para uma aula, né? Vou ao Rio ver a família, aproveitar para marcar presença no aulão. Valeu, Lu. Dia 7 de maio. Beleza? Então, bom dia, guerreiro. Assisto a retransmissão. Valeu. Qual e-mail de quê? Qual e-mail que ela quer saber? E-mail. O e-mail para qual aula? Do Rio? Do Rio ou do... Rio, manda um e-mail para adelantefocado@yahoo.com.br. Aí a Gisele colocou. adelantefocado@yahoo.com.br. Beleza? Pessoal, então,
Um abraço aí para vocês. Deixa eu ir embora. Prisão Divina Minas. A gente vai dar um jeito aí, de dar uma passada aí. Vamos fazer um megolão aí em Minas. Valeu! A LIC aí. LIC, agora vocês estão... A LIC. A LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Mas poderia revisar o conteúdo da bomba relógio? Ai, meu. Mas conteúdo da bomba relógio tá disponível ainda, pessoal. Conteúdo da bomba relógio não está disponível? Avisa aí o colega. Bomba relógio, disponível. Não está disponível, fiz ontem à noite. Alan, irmão, disponível. Disponível. Você não está conseguindo acessar? Disponível, conteúdo da bomba relógio. Não, mas saiu disponível ainda. Não, o YouTube também já está lá no YouTube e está disponível. A gente fez ontem à noite. Dá uma olhadinha lá. Valeu, Alan? Beleza? Só vou dar uma ideia central. Teoria da bomba relógio, ela relativiza a possibilidade de você aplicar tortura, né? Por exemplo, aos terroristas para obter uma informação. Beleza? Veja que ela teve origem num romance, né? Num livro de romance, um livro francês, né? Le Centurion, o nome do livro. Legal? E você vai perceber lá que ela é utilizada lá nos Estados Unidos, a teoria da bomba relógio. Lá são praticados atos de tortura aos terroristas, para que eles venham indicar, né, a localização de bombas relógio, para que venham indicar ataques iminentes. Bacana? E aí a gente fez uma comparação. Será que posso aplicar essa teoria da bomba relógio aqui no direito penal pátrio? Perceba bem, eu desenhei a Constituição Federal, né, a vedação, a utilização da tortura, e desenhei também, farei a Declaração de Direitos Humanos, né? Veja que na Declaração de Direitos Humanos, artigo 3º diz lá, nem situações excepcionais, não é isso? Então, veja que a postura constitucional do Brasil é não admitir a tortura em hipótese alguma, nem em situação de terrorismo. Tanto é que o artigo 16 da Lei 13.260 diz o seguinte: na investigação dos crimes praticados, né, aí na órbita da Lei 13.260, né, na Lei de Terrorismo, perceba que deve seguir o procedimento estabelecido na Lei 12.850. Lei 12.850 é a lei que trata de organização criminosa, e lá não há previsão da prática de tortura para obter informação. E mesmo que se essa lei trouxesse em seu bojo a possibilidade da aplicação da tortura, veja que esse dispositivo seria inconstitucional, porque é incompatível com a concepção constitucional baseada no constitucionalismo moderno, né, que se baseia aí na repugnância dos atos de tortura. Bacana? Fiz aqui só um rascunho, não desenhei não. Beleza? Tranquilo? Atender todos. Beleza? Só um desenho. Aí você vai lá agora na aula, dá uma assistida na aula. Esse aí Não, acho que é esse o nome do livro. Eu não lembro agora. Eu sei que é Lei Centurion. Dá uma olhada lá, né, pessoal? Quebra meu galho. É francês. Bom, eu tento aqui. Eu tento trazer. Bom, eu não falo francês, não. Eu venho aqui tentar, jogo aqui, aí você já pega, já, você que é fluente, já joga lá na net, já corre atrás. Quebra o galho do prof. Sem saber a dificuldade que eu tenho aqui para falar, caramba, como é que eu vou falar essa palavra? Aí joga aqui no Google, tal. Né? Bueno, ahora si hablan español, pero entonces habla un montón. Yo hablo un montón, pero habla inglés, no hablo. Te estranho? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Bueno. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bacana. Hasta pronto. Em pronto, outra la clase. Então, nós outros, né? Nós outros iremos. Mas tem tempo de guerra, mate-se. Mas em tempo. Peraí, o que ele colocou ali? Não, irmão, mas aí é questão excepcionalidade. Aí ele está falando a questão da morte na guerra. Né? Tem que assistir a aula lá, irmão, para não fazer confusão.
Aí a própria Constituição, né, ela prevê isso, né? Lá, pena de morte na guerra, mas não tem nada a ver com a questão da tortura. Veja que o cara será morto automaticamente, né? Veja que ele não é torturado até a morte. Cara, esse lance de tortura é altamente repugnante. Veja que até mesmo na pena de morte, você tem uma morte imediata, entendeu? Você não pode ficar torturando o cara até a morte. Sabia disso? Que até na pena de morte, por exemplo, você tem a pena de morte no Brasil, não tem? Nos casos de guerra. Sabia que você tem um procedimento estabelecido? Sabia que você não pode? Ah, pena de morte. Ah, o cara foi condenado à pena de morte. O procedimento você é fuzilamento. Você não pode, por exemplo, dar um tiro no joelho do cara. Aí fica lá, ai, ai, tu rindo. Dá um outro tiro no outro joelho, entendeu? Não. Você está praticando a tortura, entendeu? Até na questão da morte, veja que tem que ser uma coisa, mínimo sofrimento possível, entenderam ou não? Entenderam? Então faz esse paralelo, né? Bacana, então, né? Bacana. Não, a morte, né? Ela deve ocorrer com o mínimo de sofrimento possível, né? Tem lá a previsão de fuzilamento, não é isso? Nos casos de guerra, não é isso? Então, bacana. Bom dia, prof. Pelo jeito, visto que já rolou um jogo duro, já rolou. Bacana. Beleza, Alan? Dá uma estudada lá. Exato, exato. Vamos lá?